dar continuidade. Ai, gente, eu estou muito emocionada. Falar de PNL, falar do DL, falar da Cris, falar da Fabiana, do Bugica, de todo mundo que está envolvido nessa família de águias, né? Me deixa muito emocionada, né? Eu sou a Carla Gabi. Gabi é sobrenome, mas eu acabo as pessoas achando que é nome composto, mas não é. E eu cheguei no DL, na verdade, eu adoro quando a Cris fala, você se permitiu. Eu vou contar para vocês como é que foi. Na verdade, eu estava num momento assim muito muito conturbado da minha vida, né, e tudo mais. Eu acho que estava muito triste, estava num processo de separação, não estava bem. E eu saí, aceitei um convite da minha prima Bianca, da Andréia e da Sil, na verdade, para poder tomar um chopp, tomar uma coisa para ver se eu dava mais parecida. E lá nesse encontro a gente começou a conversar, né? E aí você, nossa, chora e conta, tudo mais, não sei o quê. Aí eu falei na mesa assim, não, mas agora eu já tô com 40 anos. E lá atrás, lá muito atrás, lá atrás, uma mulher me disse que, uma cartomante que eu fui na Bahia, me disse que quando eu fizesse 40 anos, hoje eu tenho 46, quando eu fizesse 40 anos, eu ia ser muito feliz, mas só aos 40 anos. E graças a Deus, eu esqueci disso, né? Mas o subconsciente não esqueceu. Muita coisa aconteceu e ela estava naquele sofrimento. E aí minha irmã, na manhã desse dia, me contou isso, né? Lembrou isso, e eu contei isso na mesa. Na mesma hora, a Silvânia, ela pulou na minha frente e gritou assim, crença! Aí eu, crença? Ela falou, crença. Colocaram essa crença em você. Você vai fazer o quê? Dia 12, 13, 14 de dezembro. Aí a Andréia e todo mundo envolvido assim. Eu falei, nada. Você topa, então você... Não, ela falou assim, você não vai nem saber o que é. Eu vou mandar uma pessoa te ligar. Essa pessoa é a Cris. Vou mandar uma pessoa te ligar e eu só quero que você se permita. A Sil falou isso pra mim. A Andréia também. Acho que são 3 pessoas assim que eu sou muito grata, assim, porque esse momento foi muito importante para mim. E isso é muito com o que eu acredito, né? Eu acredito muito em sinais, em pessoas que passam pela nossa vida para trazer coisas boas quando a gente está disposto a aceitar, né? Eu fui, liguei para a Cris e falei, Cris, me mandaram te ligar tal. Ela falou um pouquinho sobre o DL e tal. Na verdade, ela nem precisou falar muito. Eu falei assim, olha, eu acredito em você, eu estou na sua voz, em toda essa história que você está me contando, na verdade, mas eu vou. E o que foi mais, assim, fundamental nesse momento foi que eu aceitei. Ninguém falou, você vai. Eu aceitei. E eu fui. Eu digo para vocês que o divisor de águas da minha vida aconteceu quando eu passei por aquele portão. A gente tinha, as reuniões deles eram em Rio Bonito. Era num hotel chamado Serra do Sambê. Serra do Sambê, não é isso, Cris? Hotel Fazenda Serra do Sambê. Serra do Sambê. E era uma estradinha pequenininha, assim, um matagal, né? Aquela coisa toda, uma coisa meio esquisita. Aí eu pensei assim, eu falei, gente, o que vão fazer comigo aqui? Eu vou ficar aqui 3 dias, vou fazer o que aqui? Não é possível. E eu fui, e aceitei. No primeiro momento, assim, que eu entrei, que começou o treinamento e tal, e eu vi a imagem da Fabiana, que é a Red, né? Maravilhosa. Quando eu olhei para ela tem uma força, assim, e eu comecei a me quebrar, a me desconstruir, assim, sabe? E durante esses 3 dias, eu aprendi que eu sou um diamante. Que eu sou um diamante rosa. Eu comecei a me autoconhecer. Eu sempre digo que o DL, na verdade, a PNL te traz para um momento de você ser apresentado a você por você mesmo. E foram, assim, 3 dias que eu tive que encontro com várias coisas e várias crenças foram se quebrando, sabe? Várias pequenas coisinhas, assim. E uma que me marcou muito foi entender que, às vezes, a gente recebe uma informação
que a pessoa fala para você, que a pessoa diz para você, e a gente absorve aquilo sem saber. Então, todas as coisas que falavam, porque você é assim, você é assado, você é tudo, você é aquilo, e você começa a aceitar aquilo. E não é nada disso. Então, você vai lá, você ressignifica algumas coisas e realmente a sua vida começa a mudar. E aí, eu passava esses 3 dias, eu era sócia da Bia Muniz, né, que é minha amiga, irmã, amiga, e quando eu estava lá no treinamento, eu falei, cara, a minha parceira, ela precisa estar aqui comigo, porque é muito importante você seguir o caminho e você se cercar de pessoas que também, né, te trazem essa Claro. energia, e não ia conseguir seguir se eu não falasse, se ela não viesse comigo. Olha, eu estava numa situação, só para poder abrir um parênteses, eu estava numa situação tão ruim no escritório, a Bia mandando. Olha os corações dela para você. Que quando eu falei para a Bia que a Cris tinha entrado em contato comigo, a Bia falou assim, olha, vamos colocar para o escritório pagar esse curso para você, esse curso vai ser bom para você nesse momento. E eu lá, quando eu estava fazendo, eu falei, cara, eu preciso trazer a Bia. Mas se eu falasse que era para o escritório pagar, a Bia não ia, ela não ia se convencer, não. Aí eu falei, eu vou te dar de presente. Aí eu levei. Levei num dia, a gente se perdeu, quase dando a hora de entrar. A Bia, a gente subiu, não sei se alguém, muita gente aqui fez lá no Serra do Sambê, a gente pegou um caminho errado. Sei que quando eu cheguei lá, o treinamento já tinha começado a primeira parte. E a Bia ficou do lado de fora e tal. E aí eu falei, eu tenho que fazer essa mulher entrar. Ela tem que entrar nesse treinamento, porque senão eu não vou conseguir trazê-la de volta. E ela entrou. E ela também fez o treinamento. A Bia ficou tão impactada também com o treinamento, que quando eu fui encontrá-la, né, ela, não, você não precisa me dar de presente, não, bota o escritório para pagar. Foi muito bom isso, porque a gente percebeu que só fazer aquela primeira fase era pouco. A gente precisava continuar. E logo em seguida veio o Águia Real. Até um pouco antes dessa live começar, eu estava fazendo a minha ancoragem. Eu estava ouvindo a minha música, Chama Quente, e me lembrou, porque o subconsciente é assim, né? Tudo que acontece vem, lembrou tudo que eu vivi naqueles dias também. Então, quando a gente saiu do DL, né, a gente fez o Águia Real, e aí virou a chave. Porque o DL, na verdade, logo no começo, logo na primeira fase, né, que é o primeiro, ele é uma mudança pessoal, é uma mudança que você consegue se reconhecer. E o Águia Real a gente podia fazer juntas, sermos sócias, então foi um foco profissional. Eu achava que ia ser só um foco profissional. E a gente começou numa jornada de ascensão no escritório. A gente começou a ganhar prêmio, porque a gente focava, a gente trazia tudo que a gente aprendeu. E tinha voz, né? Tinha uma Fabiana, que eu falo isso para ela direto, que ela fica aqui, que falava assim, quando uma oportunidade aparecer para você, agarre-a. E é isso que a gente fazia no escritório. A gente agarrava as oportunidades, a gente aplicava tudo que a gente tinha aprendido ali. E algumas pessoas falam assim, mas por que funciona para você, não funciona para mim? Porque você tem que querer, você tem que entender, você tem que aceitar e você tem que persistir. Tem uma coisa que a Cris fala muito, que a semente é plantada, está em você planta aquela semente e ela tem que ser cultivada, né? Então, desde eu fiz o DL 168, eu ia sempre nas reuniões, as reuniões de segunda-feira, e tudo que às vezes não tinha virado a chave ainda, virava naquela reunião, sabe? Porque era a história de uma outra pessoa. Às vezes é um gatilho que você não tinha acontecido ainda para você e começa a acontecer. Porque é assim, tem os pergaminhos, né? Então, tudo que eu vou fazer na minha vida, e eu faço isso até hoje, eu penso, caramba, rei maravilhoso. Eu penso assim, eu uso todos, né? Hoje começa uma nova vida.
Persistirei, como é que é? Do 3? Persistirei até alcançar êxito. Até alcançar êxito. Esse é É. o meu. Esse Esse... é o meu. Porque tudo meu é assim. Eu vou com devagarzinho, tal, eu foco e vou. E aí, depois que eu virei firewalker, que eu andei pelo tapete de brasas lá, eu aprendi com isso e com o projeto de vida que tudo que você quer, você alcança. Agora me lembrei da Xuxa, Lua de Cristal. Tudo que eu quiser, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja meu destino onde estiver, eu vou tentar a sorte de ser feliz. Então, eu coloco isso como meta e aprendi a você colocar isso no pódio. E a Fabiana falava assim no meu ouvido, vai lá buscar. E eu... Quando tinha outro treinamento do DL, do Águia Real, que você, como você firewalker, você pode voltar e fazer novamente essa passada no tapete. Eu ia lá de novo e cada vez que eu vou é uma meta diferente. E aí, depois que eu fiz o Águia Real, veio o convite para eu ser madrinha do DL. Eita, imagina. Opa! Quando você é a madrinha, você participa do treinamento, e isso eu acho que já tinha passado uns 3 anos, né, Cris? Acho que sim. Para 213. Tinha passado alguns anos, assim, então eu ia ter oportunidade, e fui eu e a Bia de novo, de fazer o DL mais uma vez, passar por aqueles ensinamentos todos. Gente, parecia que era outro treinamento. E era exatamente igual, ele é exatamente igual. Só que a minha maturidade, a minha perspectiva, e eu estar do lado de fora do cenário, olhando os meus afiliados, foi uma coisa surreal, porque parecia que tudo que a Fabiana falava, tudo que acontecia com eles, o X está liberado, várias coisas que aconteciam, que eu falava assim, ela tá falando para mim. Eu olhava para ela e falei, não, isso ela tá falando para mim. Eu falei, meu Deus, agora é um novo ciclo. E foi onde eu e a Bia, né, que a gente já estava numa fase no escritório, já que a gente estava querendo coisas diferentes, sabe? A gente estava precisando viver coisas diferentes. A Bia na maternidade e eu também querendo outras coisas. E aí onde a gente decidiu, de uma maneira linda, também se separar. Na verdade, a gente focou em coisas diferentes, né? E foi num momento de muita descoberta para mim, assim, também. Foi onde eu comecei a buscar, além do PNL, e me aprofundar um pouco mais, ler bastante, fazer outras coisas, outros cursos até, negociação e vendas, fazer outras coisas. Eu comecei a enxergar um outro caminho. E é onde eu fui buscar, eu comecei a pesquisar sobre... Na verdade, eu estava ó, como é que é coisa, como é que é coisa. Eu estava no escritório, trabalhando até tarde, e subiu um pop-upzinho assim, pum, cri-cri-cri, era alguma coisa assim que o Murilo Gun, que é um cara que eu adoro, e ele estava divulgando um curso de criatividade para criança e um de habilidades do futuro. E lá, com a PNL, eu descobri que a gente precisa deixar a criança livre. Então, a gente tem uma criança dentro da gente que a gente, conforme a gente vai crescendo, pegando as responsabilidades, a gente acha que isso tem que ficar de fora da nossa vida. E nesse momento que subiu o Cri-Cri-Cri, que eu comecei a ler, não sei o que, ele falava muito dessa coisa da inteligência, da criança, a criatividade. Aí eu comecei a buscar aquilo ali. E acabei em um livro que ele fala assim, um livro que ele indicou, que era Design da Sua Vida, o Design da Sua Vida, que falava do design thinking, que falava, eu fui buscando, aí acabei chegando na empresa que eu trabalho hoje, que é a Ecos, e aí eu comecei a procurar, eu levei 7 meses, né, planejando como é que eu ia fazer uma transição de carreira, porque eu amo muito, né, interiores e tudo mais, e aí como é que eu ia fazer essa transição? E aí, gente, persistirei até alcançar êxito. Eu levei 7 meses, aí eu me matriculei nesse curso, que era lá em Ipanema. Eu já tinha alinhado com a Bia como é que a gente ia dar um tempo no escritório para o final da gravidez. Fui convidada, né, para fazer várias coisas e tudo mais, meio que paralelo com ela um pouquinho. E depois eu fui trabalhar numa loja de modulados.
isso foi muito legal. Eu fui trabalhar numa loja de modulados de um amigo, né? Que ele era meu fornecedor, eu era cliente da loja dele. E um dia a gente saiu para almoçar, para comemorar uma super venda que a gente tinha feito, o meu escritório tinha feito com ele. E aí eu já estava com um plano, como é que eu ia fazer para poder ir para esse curso, que o que eu mais precisava naquele momento era tempo. Eu tinha que ter o tempo. E o escritório demandava muito. E como eu e a Bia, a gente era muito responsável e tudo mais, a gente trabalhava até muito tarde, e eu precisava desse momento. E aí, eu peguei e ele me convidou. Ah, o rei. Vai chorar? Chora, rei. Vai, chora. E aí ele me convidou. Na verdade, eu perguntei para ele, né? Eu falei, então, a gente tinha uma viagem marcada na semana seguinte para Cancún, um prêmio que a gente ia receber, e ele iria comigo, o Ângelo iria também com a gente. Aí eu perguntei para ele, vem cá, você não está precisando de uma pessoa aí para ficar com você, trabalhar aí no escritório da loja e tal, como vendedora? Aí ele riu, ele falou assim, hã? Por quê? Eu tinha acabado de ganhar um prêmio, a gente estava entre os escritórios, os 20 escritórios da nossa cidade, o nosso escritório estava bombando, já estava fechando um projeto para Fabiana. Imagina, para Fabiana, que era a minha musa, assim, a pessoa, assim, eu estava fechando um projeto com ela. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Ele falou assim, tipo, sim, claro que tem uma vaga, sim. E eu fui para lá. Aí eu falei, só preciso ir para viagem e tal. E eu me lembro, gente, que quando eu entrei na loja, ninguém falava comigo. Luciana, se estiver aqui, vai me matar, mas é verdade. Ninguém falava comigo. Por quê? As pessoas não entendiam como eu, que estava indo de uma das premiadas, né, meu escritório premiado, eu fui trabalhar como consultora. Como se isso fosse algo muito fora do comum, entendeu? As pessoas tendem a achar que é menos. Você está ali, você vai vir aqui, e não é nada disso. Cara, se eu sou o que eu sou hoje como design de interiores, eu aprendi muito trabalhando na loja de modulados, e as pessoas esquecem isso, tá? Muito. Trabalhei na Florência, trabalhei com o Anjo, na Delano e tudo mais, e tudo a visão que eu tenho, eu devo esse momento. Então, as pessoas têm que se ligar nisso. E nesse período, eu comecei a trabalhar, comecei a estudar nessa escola. E era um sacrifício, era um sacrifício. Era um sacrifício porque eu trabalhava o dia inteiro e eu ia ouvindo os pergaminhos para eu não desistir. Porque era distante e era difícil financeiramente falando, porque era um investimento alto, mas eu tinha certeza absoluta que aquilo ali ia novamente transformar a minha vida. E eu fui. Eu comecei aí, não sei quem conhece a escadaria de Ipanema, do metrô de Ipanema. E quando eu chegava lá de salto alto, né? Porque tinha toda aquela coisa que você trabalhava na loja. Pô, né, sair daqui para Ipanema de salto alto cansada. Quando eu chegava lá, tinha uma, uma escadaria enorme, que era o limite aonde eu fazia a minha ancoragem. Então eu parava ali e eu olhava para aquela escada e falava assim, me dá só mais um pouquinho de força, porque eu preciso chegar lá. E eu ia, persistiria até alcançar isso. E eu ia, persistiria até alcançar isso. Eu ia. Se passaram-se 6 meses, eu com essa vida louca, porque eu chegava 1h da manhã em casa, porque o curso acabava às 11 horas da noite. Então eu chegava 1h da manhã e 9 horas eu tinha que estar na loja. E assim foram por 6 meses nesse processo. E quando, no dia 8 de março, eu fico emocionada porque eu fico muito emocionada. No dia Então, 8 de bom. março era o último dia do curso. E, na verdade, era uma aposta que eu tinha feito em mim. Era algo que eu queria para mim. Era um crescimento para mim. E aí, quando terminou o curso, eu passei o último dia, que eu achava que era o último dia, eu sou de Niterói, eu ia para Ipanema, a escadaria estava lá. Aí, quando chegou... Gente, eu tô muito bonita. Quando chegou essa escada, eu parei e tirei uma foto. E quando eu tirei essa foto dessa escada, era uma foto prêmio para mim, sabe? Era uma foto prêmio porque eu consegui concluir o curso. Agora eu era design thinker. Nossa, olha que coisa. Eu tinha conseguido. E aí, quando eu cheguei na escola, eu
Tava um momento muito emocionada, assim, e eu comecei a subir uma escadaria. Aí eu comecei a subir essa escadaria e tinha uma foto. O Rei, que é o coordenador do curso, o Reinaldo, ele tinha desenhado uma foto, ele tinha desenhado uma escada. E lá estava escrito escadaria para o paraíso, degraus para o paraíso. E quando eu olhei aquela imagem, eu falei, é a minha escada que ele está falando. Aquilo ali era o meu troféu. E ele não sabia disso, óbvio. Mas era o meu troféu. Então, ali naquele momento, eu percebi que tudo que a gente planta, tudo que a gente coloca como meta, quando a gente coloca no plano de vida, e isso eu aprendi com a PNL, a gente realiza. Realiza, realiza, realiza. Aí eu passei, eu sempre dizia que aquela escadaria me levaria para uma nova vida. E quando eu entrei realmente na sala, ele tinha desenhado um painel, um border assim, para a gente não entrar, e estava escrito, adivinha o quê? Bem-vindo à sua nova vida. Isso para mim tem uma força, tem um peso. Nada que eu acredito, nada que eu quero, nada me para. Nada me para. É só eu colocar, eu faço plano, eu alcanço. Eu não sou de cristal. Hoje é minha equipe. Na verdade, nesse dia, o Rei me abraçou e falou assim, meio chorando, a gente chorou muito, assim, que era uma despedida. Eu bati no rostinho dele e falei assim, calma, Chuchu, já já a gente se encontra. Já já eu tô aqui. Mas eu imaginava que seria indicando um projeto para o laboratório, tirando alguma coisa assim. Passou, acho que menos de um mês, ele me liga para me falar que querendo saber como é que eu estava na loja, como é que estava isso. Aí eu falei para ele assim, não, tudo bem, você está me sondando? Eu sei. Ele falou assim, mas eu nem falei o que que é. Eu falei, não precisa, tá certo. E daí, porque era um lugar que eu queria muito estar, sabe? Era um lugar que eu queria muito estar. E hoje, eu já tô... Isso foi em 2017, a formatura em 2018, 2020. Eu faço parte do relacionamento in company dessa empresa, consegui ir crescendo, crescendo, crescendo também. E aprendi muito, e aprendo o tempo inteiro. E a partir desse desejo, eu fiz, né, o negociação e vendas. E aí teve um outro encontro que a Cris me ligou e falou assim, quer vir fazer o encontro de padrinhos? Vai ser no Cerrado São B, lá no Rio Bonito. Aquele que eu tinha aquela história, aquela coisa toda. Eu fui para lá para agradecer. Porque foi dali que começou toda a minha jornada. Eu falei que eu não ia passar rímel porque eu sabia que eu ia chorar. Que droga. Mas eu passei, então se eu ficar borrada não tem problema não. Mas aí todo mundo sabe, né? A gente tá em quarentena, tá? Não tem problema. E aí eu fui lá para poder agradecer e conseguir viver tudo, reviver tudo. Porque tudo que você coloca dentro de você, tudo que você trabalha com essa programação neurolinguística, você faz ancoragens, você foca, você revisita a emoção, a garra, a vontade, o processo de realização, sabe? Tudo acontece. Hoje, eu faço isso muito, eu troco muito com as pessoas, eu estou extremamente, sempre, 100% disponível para contar, assim, sabe? Como é que isso foi importante para mim, como é que pode fazer por você, como eu sou grata e a tamanho da força que a gente tem. O tamanho da força que é revelado para você quando você se permite. O tamanho do amor hoje no grupo de Águias, eu falei, gente, me ajuda. Mas ao mesmo tempo
que eu falava assim com medo, sabe? Eu me lembrei de onde eu estava. E a gente tem que estar sempre com pessoas que a gente ama. A gente está sempre com pessoas que estão botando a gente para cima. Teve algumas pessoas ao longo da minha vida que eu fui deixando passar. Porque não me traziam, sabe? Não me ajudavam, me colocavam para baixo. Então hoje, eu digo para vocês assim, que o caminho da evolução, eu não parei ainda, tá? Eu ainda estou no processo, tem algumas coisas ainda, né, Cris? Que eu quero fazer e tô me planejando para fazer, porque eu acho que está na minha meta também, no meu plano de vida. Como diz o Bujica, né? Evolução é um processo contínuo. É muito bom e é engraçado que cada vez que eu revisito isso, eu sou uma nova pessoa. E vou mudando, e vou subindo, e vou subindo. E é tão interessante isso, porque você passa a ser imbatível. Olha que coisa. Sabe aquela história que quando você está no ODL, você é apresentado, né? Você conhece o herói no Águia, você coloca esse herói para brigar, para lutar com força. O meu amor, o meu, ele roda a baiana, ele vai à luta, ele enfrenta, ele encontra a saída, tá tudo muito ruim, e ele tá ali, pá, pá, pá. Essa fase que a gente está vivendo agora, que é um momento que as pessoas tendem a achar que não tem saída. Isso é uma coisa que eu acho muito importante da gente entender que a gente está passando por uma transformação. A Cris falou isso no início, assim. Mas também é um momento de oportunidade. Um momento de oportunidade para você se reinventar. É um momento de oportunidade para você se reconciliar. É um momento de oportunidade de se reconciliar com os outros, se reconciliar com você, de fazer coisas, estar envolvido com processos, com coisas que você acredita, aquelas coisas que você gostava e deixou de lado porque não tinha tempo, ou tinha uma outra prioridade, ou tinha... Não sei tempo, tá? Porque eu tô trabalhando pra caramba. Eu tô trabalhando pra caramba, entendeu? Acho que mais ou menos. Também. E isso mostra que a gente tá num processo que tudo pode ser transformado. E eu acho, gente, de verdade, eu acredito assim, muito nisso. Quando uma oportunidade aparecer para você, agarre-a. E às vezes a gente não está vendo essa oportunidade. Eu vejo um monte de oportunidade. E isso eu aprendi por nunca desistir. É isso. Tem muito mais, mas você falou algumas coisas assim que são fundamentais, né? A gente aprende nessa estrada de evolução, de autoconhecimento, que realmente a gente tem que criar metas e objetivos. A gente precisa criar esse nosso pódio. A gente precisa olhar para frente e acreditar que nós somos merecedores. Ninguém é melhor do que a gente. Nós somos iguais. Todo mundo tem o mesmo direito. Mas qual caminho eu quero trilhar, né, Carla? Qual caminho eu quero escolher? E quem eu quero à minha volta? Às vezes, né, essas conexões, elas podem nos levar ao pódio, mas podem nos levar à derrota também. Mas a gente tem que saber separar isso. Saber agradecer a essas pessoas que estiveram do nosso lado e que mesmo que eles não nos incentivem, são pessoas que fizeram parte dessa estrada. Mas a gente precisa não parar. A gente tem o direito de escolher para onde a gente quer ir. Então isso é fundamental. É fundamental que a gente tenha essa meta, que a gente crie esse objetivo. E você, é claro que você tem uma história, um momento que foi seu e um momento que foi com a Bia, que foi muito bonito, onde vocês criaram objetivos em comum. E naquele momento, olha que coisa interessante. Você foi sozinha, você chamou a sua sócia, uma pessoa que, além de sócia, era a sua melhor amiga. Vocês criaram metas, objetivos, atingiram e depois cada uma caminhou para um lado. Com o quê? Com muito respeito, com muito amor e mais do que isso. Teve uma palavrinha que veio na minha mente assim, na hora que você estava falando, que foi
que diz o seguinte: maturidade. Nossa, muito. Uma maturidade que a gente não constrói porque, eu quero que caia do céu. Não, é um esforço, gente. Eu tenho às vezes que investir em mim, eu tenho que parar para estudar, abrir mão de algumas outras coisas. Quando você conta a história da escada, eu nunca mais vou esquecer isso, entendeu? A gente olha, às vezes a gente olha uma situação que é difícil e vê como um obstáculo que eu não posso transpassar. Só que não existem erros, existe resultado, né? Talvez eu ainda não tenha atingido onde eu quero, mas eu posso continuar. Só que você ia além, porque você tinha uma coisinha registrada aqui que dizia assim: persistirei até alcançar êxito. Como é que eu posso desistir tendo uma frase dessa instalada na minha cabeça? Então, a gente escolhe o que a gente quer instalar. A gente escolhe o que a gente quer acreditar. A nossa vida, ela é feita de escolhas. Mas essas escolhas, elas têm que ser pautadas em estruturas que a gente adquiriu. Então eu digo assim, às vezes as pessoas me perguntam, né, como é que é essa estrada da PNL, como é que é o DL, como é que é isso. Eu falei, gente, às vezes a gente não sabe tomar decisões por falta de habilidade emocional, só isso. Agora, se eu criar habilidades emocionais, eu posso ir muito mais além. E agora eu quero lembrar para você aqui na sua fala, durante o tempo que você estava falando, a sua filha escreveu uma frasezinha aí que eu vou ler agora para você. Você nos ensina todos os dias. Oh. Ai, que coisa linda. Então isso aí é muito gratificante, né? A gente vê que a gente está passando conteúdos positivos, agregando valores àquela pessoinha que está do lado da gente. Quanta coisa, né, Carla? Quanta coisa a gente, de repente, sofreu por falta de conhecimento. E hoje você está agregando conhecimento e passando. Não só para ela, eu estou dando um exemplo dela, que é sua filha, mas as pessoas que estão à sua volta. Eu estou vendo aqui cada comentário lindo falando de você. Depois você vai ter oportunidade de ver também. Mas, vamos lá, fala um pouquinho agora, assim, se você pudesse destacar algo que você aprendeu muito consistente dentro da PNL e que hoje você traz para a sua vida, no seu dia a dia. O que seria? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, são as três coisas, eu até já falei, né? Mas o projeto de vida, isso para mim é algo que foi bem importante. O acreditar, a força do acreditar na minha força interior, sabe? Que tá tudo aqui, na verdade, o que você falou de você fazer escolhas. Persistir mesmo, né? É autoestima. Sabe que uma coisa que para mim é muito importante é eu me reconhecer como Carla Gabi, sabe? Eu me amar. Perfeito. Uma coisa que eu aprendi a me amar. A Bia brinca que eu não posso entrar num elevador, que eu entro no elevador, faço assim, faço assado, não sei o quê. Eu sou apaixonada por mim e essa era uma coisa que a gente esquece às vezes, né? E o seu brilho, as pessoas falam, nossa, você tem uma luz, não sei o quê. Eu falei, muito obrigada. Eu aprendi a dizer que eu sou! Então eu faço isso o tempo inteiro. Então, eu acho que o grande aprendizado é realmente que tudo é treinável, que quando você coloca foco naquilo que você acredita e você se permite, aquilo acontece. Que a gente nunca deve deixar uma oportunidade passar. E que quando a gente fala uma coisa, a gente até convence, mas que o exemplo, ele arrasta. Exato. Então, quando eu olhava para a Fabiana naquele palco, falando com a gente, sendo uma pessoa tão próxima da gente, assim, eu olhava para ela, eu modelava, sabe? Sabe que você pegar e você olhar para uma pessoa, sei lá, quero assim. Quando eu olho você, hoje no que eu faço um exercício de empatia muito grande, mas que já era meu, assim. Então, hoje no meu trabalho, eu troco isso muito, sabe? Eu sou meio que... É engraçado isso, né? Porque as pessoas acabam
percebendo isso e vindo buscar com você um pouco de calma, um pouco de resiliência, de paciência, de estratégia, né? Eu sou igual a água, eu vou passando aqui, tem um caminho aqui, eu dou um jeito por aqui. Eu faço aqui, dou um jeito por aqui. Quando começou essa história de pandemia, eu me lembro de eu brincando aqui em casa. Eu falei, vamos parar, opa, tá chovendo, eu quero... Tem gente chorando e tem gente vendendo lenço. Então vamos encontrar uma saída aí, um caminho, porque se vocês querem chorar, eu quero vender lenço. Oh. Então, eu acho que esse gatilho, sabe, da força. Eu me lembro que a gente, quando não está numa águia real, que tem o gatilho para a gente poder, a ancoragem para a gente poder fazer o caminho caminho de brasa. Da tapete de brasa, eu uso ele para tudo. Eu uso para tudo. Eu sei que aquilo ali é para aquele processo. Mas se eu quero me dar uma situada, eu dou uns gritos, faço assim, que foi a minha ancoragem, é onde me coloca no centro. E me coloca para lutar, sabe? Então, eu acho que o que eu aprendi no DL é que a regra número 1 é conquiste um objetivo seu e você faça feliz. Então, isso para mim, eu faço isso todo dia. Todo dia é uma conquista. Todo dia me reconheço de uma forma diferente, sabe? Todo dia eu acordo e penso, o que eu vou realizar hoje? Às vezes é uma coisinha pequenininha, mas são as pequenas coisas que podem ser para todo mundo, mas para mim é muito importante. Então eu aprendi isso, a realizar e permitir e vibrar. Aqui em casa a gente tem uma placa chamada de prosperidade e tal, a gente faz planos juntos, eu moro com o Guilherme, com o Douglas e com a Júlia, né? Os meninos moram comigo e tudo mais, e a gente tem uma coisa que a gente faz aqui, a gente celebra. A gente celebra o tempo inteiro. Tudo, fechou um projeto. Espumante, aprendi isso com a Biana. Espumante, tem um não sei o quê. Espumante, yes! Deu isso, espumante. A gente celebra o tempo inteiro. Por quê? A gente precisa vibrar com as nossas conquistas. Porque é muito ruim quando você está perto de alguém que ele fala assim, eu conquistei esse pedacinho aqui. Mas eu não conquistei lá. Esses pequenos pedacinhos, sabe? São momentos que você está fazendo para lá. Você não pode perder o foco. O que você quer? É aquilo lá? Então, vai realizando pequenos passos, sabe? Vai chegando perto do que você quer. Então, aqui em casa, não falta vinho, não falta espumante, não falta nada disso. Porque a gente sabe que a gente vai celebrar. Entendeu? A gente vai celebrar. E isso é muito legal. Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi, assim, também. A vibrar com as pequenas vitórias, sabe? Com certeza. Às vezes a gente esquece, né, que... Por que a gente não vai comemorar uma conquista nossa? Nossa. Às vezes a gente está comemorando a conquista do outro e aquelas conquistas que a gente tem no dia a dia, a gente esquece de valorizar. Às vezes a gente acha que o objetivo ele tem que ser uma coisa muito grande. E são por isso que a gente aprende que é o que você falou, regra de ouro número 1. Conquiste um objetivo seu e você se faz feliz. Gente, isso melhora a nossa autoestima. Isso faz com que a gente veja o quanto a gente é capaz. Só que a gente precisa comemorar, a gente precisa vibrar, a gente precisa dançar, cantar, falar para o mundo, eu sou merecedora. Muitas das vezes, né, Carla, a gente esquece de valorizar a gente mesmo. Você começou a live dizendo, eu sou um diamante cor-de-rosa. Sou. Né? Então, eu sou o maior milagre da natureza. Não tem ninguém igual a você. Né? Então, assim, é interessante, eu gosto muito de falar isso, né? Como é interessante a gente ver que coisas simples do nosso dia a dia faz com que a gente se torne um ser humano muito melhor. Faz com que a gente melhore essa nossa autoestima, nos valorizemos, e às vezes a gente esquece disso. Eu digo, eu digo que a PNL, ela traz ganhos de situações muito simples, mas que a gente não percebe. Outra coisa que eu gosto muito dentro da PNL, que eu gosto muito de ressaltar, é que às vezes a gente carrega uma história de dores que vão se estendendo por anos e anos e anos, e se a gente não quebrar esse ciclo, a gente vai morrer assim. Sim.
Entendeu? Eu acho que a gente não... Eu acho não, tenho certeza. A gente não está passando esse momento agora de caos, de adversidade, à toa. Talvez a gente não tenha, né, a gente não tenha sabido enxergar uma situação que estava se colocando à nossa frente, que podia ter sido na paz, no amor, e aí vem a dor. Veio essa dor para sacudir a gente e falar, cara, acorda. Acorda, porque tem muita coisa boa. Foi ontem ou anteontem, eu estava conversando com uma amiga e ela falou uma coisa muito interessante para mim. E eu falei para ela, cara, eu vou fazer isso agora. Se a gente pegar uma folha e colocar do nosso lado e anotar a cada dia dessa quarentena o que a gente está aprendendo, o que a gente está mudando de comportamento, o que a gente está criando de novos hábitos, ao final dessa quarentena, a gente vai ter uma fortaleza tão grande, mas tão grande, e é uma coisa tão simples, é parar e anotar. Se você pegar, né? Se você pegar e colocar ali todo esse ganho que a gente está tendo, né, diante de tantas adversidades, olha quantas oportunidades. Eu ouvi uma outra coisa também, Carla, que me chamou muita atenção, e que eu acredito que você tem esse hábito. É a gente parar para se perguntar. Será que eu tiro um tempo para perguntar para mim o que está acontecendo? O que eu posso fazer diante dessa situação que pode ser diferente? A gente não tira um tempo para a gente. E a gente precisa tirar esse tempo para refletir, porque quando a gente reflete, aí é que a gente dá tempo da ideia vir. Às vezes a gente não dá nem tempo da ideia chegar até a gente. Então, assim, são aprendizados simples, né? E que às vezes a gente não dá atenção para isso. Então, assim, eu vejo muitas oportunidades. Por isso, a proposta, até eu não comentei no início da proposta desse encontro, eu falei de outras coisas, fui falando de algumas outras situações, mas é mostrar realmente que a gente pode, através da programação neurolinguística, mudar a nossa vida para muito melhor. Eu não tenho dúvidas, não é? E eu falo isso com todo o amor que existe no meu coração, porque eu vejo a mudança na minha vida, vejo a mudança na minha família e vejo a mudança na vida de vocês. É lindo ver o crescimento de vocês. Quantas vezes você falou comigo, né, naquela angústia, mas querendo virar, querendo vibrar, querendo conquistar. E isso me alimenta também, né? Porque alimenta a gente também. Porque vê a conquista do outro, vê a vontade do outro. Às vezes o outro que está para baixo, porque quantas vezes agora nessa quarentena a gente vai estar para baixo? Muitas vezes. Nossa, muitos momentos a gente vai escorregar. Mas isso não é o fim. É simplesmente um momento e vamos virar essa história. E vamos buscar ajuda. Que bom. Né? A gente tava... Quando tem esse momento assim de eu paro, aceito e reconheço o sentimento, é um sentimento assim, obrigado, e vamos mudar isso aí. Como é que a gente vai fazer agora? É muito bom. Mudar o seu estado interno. Sim. É possível, você aprendeu isso, e é uma decisão que só cabe a nós. Como eu quero ficar? Às vezes a gente fala isso, as pessoas acham estranho, né? Tipo assim, eu quero ficar triste, eu quero... Ah, tudo bem, vamos dizer, eu tive um momento muito dolorido agora. Muito dolorido. Eu perdi um ente querido. É dolorido. Mas como eu quero ficar? Deprimido, olhar para aquela situação, tirar o ensinamento dela e continuar. Sou eu que escolho, ninguém escolhe por mim. Ninguém escolhe por mim. Ninguém. É isso. Ninguém. A escolha é nossa. E o cérebro gasta a mesma energia, né? Para coisa boa e para coisa ruim. Aí eu sou dono das minhas emoções. É isso? É isso aí. Mas eu preciso ter inteligência emocional, gente. É isso. É isso. É se autoconhecer, é o primeiro ponto. Porque só se conhecer também não muda nada, né, Carla? Ah, eu sei que eu sou assim. Beleza, tá. Mas o que eu faço agora para mudar essa história? Então vou buscar recursos. Cara, a sua história, ela me traz uma fortaleza muito grande, porque eu vejo que foi uma história de mudanças, de decisões e de conquistas. Porque você acreditou. Agora, você também fez uma coisa que foi fundamental.
você buscou. Sim. E ficar sentado na beira do asfalto, de boca arreganhada, esperando a morte chegar, não vai chegar a lugar nenhum. E vou te falar mais. Eu não só busquei, como eu busco todos os dias. Eu não busquei, eu busco. Eu busco todos os dias. Porque nunca, a gente sempre tem mais para aprender. E isso é algo assim muito poderoso. Quando você descobre que isso vem de dentro de você. Que é só você. Exato. É uma escolha sua. Uma escolha nossa. Você falou conquiste. Lembra? Eu fiz o conquiste também. E foi muito... É verdade. Bom, a gente tem aqui, ó, 5 minutos pra gente passar uma mensagem para essa galera que tá aí, essa galera linda que te acompanhou, que esteve aqui. A cada dia a gente buscando passar esse conteúdo, um pouquinho da nossa história. A nossa história. Então, que a gente possa tirar proveito, né, desse papo que a gente teve hoje, que a gente possa agregar valores a essas pessoas que, de repente, talvez por falta de oportunidades, às vezes até por falta de oportunidades, não tem essa inteligência emocional, esse equilíbrio que a gente vem buscando, mas que eles possam despertar e buscar isso para a sua vida. E a gente está aqui, né, Carla? A gente está aqui, fala com a gente, chama no Instagram, chama no WhatsApp, fala com a gente. Carinho, que você é especial. Eu tenho só a agradecer, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu aprendo tanto com você. Eu que aprendo. Eu aprendo todo dia. E eu estou muito emocionada porque tá tudo aqui, né? Então tá tudo aqui. Então a gente revive momentos assim decisórios da nossa vida. E o meu recado para vocês, a minha mensagem para vocês é: se permitam. Se permitam. A gente é dono da nossa vida, assim. Não fica esperando. Ah, quando acontecer, quando passar a quarentena, eu vou melhorar. Quando não sei, esquece isso. O momento é agora. É hoje. Agirei agora. Mais um. Pô, eu sou a rainha do pergaminho, querido. Eu os meus afiliados. Eu falei, gente, as pessoas falam, não sei, não foi tão bom assim pra mim. Eu falei, você tá fazendo o que tem que fazer? Você não tá, né? Tá perdendo uma oportunidade. Eu amei muito, muito, muito. Eu sou muito grata. Eu tava um pouco nervosa, assim, preocupada, se vocês iam gostar do meu brinco, se vocês iam gostar do meu cabelo. Você não vale nada, cara. Mas aí eu botei o mesmo brinco que tá na chamada, pra, tipo assim, já, né? Sei. Aquela... Já criou um rapó. Né? Aliás, eu sou a rainha do rapó. Você isso, né? A rainha do rapó. Eu aprendi isso, olha. A Bia, viu, a Bia? Somos águias, porra! Aprendi isso, assim, tudo vai cortar a live, mas eu tô aqui, tá? A gente pode conversar. Quem quiser me chamar, meu Instagram era fechado, abri hoje para a gente poder participar. Então, quem não tá ainda na minha rede de contatos, pode. Tô aqui. Então, o que precisar, qualquer dúvida. Vamos lá, gente. Qualquer coisa, é só me falar. Bia rindo. Bia morre de rir, cara. Bia. Não, quando eu falei... todo dia. Quando eu falei pra ela que você tava com vergonha, ela falou, essa mulher não vale nada. Que vergonha. Você sabe que bom, pessoal... Eu conheço Bia há muito tempo, né? Desde antes. Claro, sei. Então, gente, ó, tô muito feliz, tá? Sabe, eu sou extremamente grata por esse momento. Tá aqui trocando essas informações, essas experiências. E amanhã nós vamos estar aqui com Lívia Bretas. Maravilhosa. Para falar um pouquinho sobre emagrecimento e PNL. Que a PNL leva de resultados na nossa vida e levou para a vida dela e o que ela tem feito com esse aprendizado e multiplicado para levar para outras pessoas. Então, espero vocês aqui, conto com vocês, tenho certeza que vai ser um encontro lindo, viu? Te amo. Vamos bater uma foto? Vai ter uma foto.